Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje, compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Agora fechem os olhos por um momento e deixem-me transportá-los para Bem-vindos à nossa jornada literária. O amor além das aparências. A mansão dos segredos. A neblina dançava entre os muros de pedra escura da mansão Van der Straeten como um véu ancestral, guardando segredos que o tempo havia tecido com fios de silêncio e saudade. O inverno de Bruges abraçava a imponente residência com seus dedos gélidos, enquanto as janelas altas refletiam a luz fraca do entardecer, criando um mosaico de sombras que parecia contar histórias não ditas. Mathilde van der Straeten permanecia imóvel diante da grande janela da galeria norte, seus dedos traçando padrões invisíveis no vidro embaçado pelo frio. A cicatriz que descia da têmpora direita até o queixo captava a luz dourada do fim de tarde, transformando-se numa linha de prata que contava a história de uma queda de cavalo aos 8 anos, momento em que sua vida se dividiu entre o antes e o depois, entre a liberdade e o confinamento. O tecido pesado de suas saias de lã roçava suavemente o chão de madeira encerada, enquanto ela se movia pela galeria, observando suas próprias pinturas dispostas contra as paredes como confissões silenciosas. Cada tela carregava fragmentos de sua alma. Os canais de Bruges pintados em tons melancólicos, retratos de pessoas que existiam apenas em sua imaginação, paisagens onde a beleza se revelava não na perfeição, mas na autenticidade das imperfeições. Mathilde, a voz cortante de Madame Isabelle van der Straeten, ecoou pelos corredores como o tilintar de cristal contra a pedra. Preciso falar contigo. A matriarca surgiu na galeria com a postura rígida de quem carregava o peso de 8 anos de viuvez e a responsabilidade de manter a posição social da família no próspero comércio de linho de Bruges. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque impecável e o vestido negro de seda murmurava segredos de luto que jamais pareciam terminar. Sim, mamã. Mathilde voltou-se lentamente, seus olhos encontrando os da mãe com uma mistura de resignação e dignidade silenciosa. Teremos um hóspede importante. O conde Henri de Montclair chegará hoje ao anoitecer. Isabelle pausou, estudando o rosto da filha como se procurasse sinais de reação inadequada. É um veterano de guerra francês. Vem para tratamento médico com o Dr. Van Houten. Preciso que mantenhas tua discrição habitual. As palavras carregavam o peso não dito de anos de reclusão voluntária. Mathilde assentiu, compreendendo perfeitamente o subtexto. Ela deveria permanecer nas sombras, longe dos olhos do visitante ilustre, para não causar constrangimento com sua aparência marcada. Celestine já foi informada, continuou Isabelle, alisando uma ruga inexistente na saia. Ela será nossa representante nas conversações sociais. Através da janela, Mathilde avistou sua irmã menor no jardim, a figura esbelta de Celestine, movendo-se como uma dança entre as roseiras adormecidas pelo inverno. Aos 19 anos, a irmã era considerada a pérola da família. Cabelos dourados como trigo maduro, olhos azuis como o céu de verão, e uma beleza que abria portas sociais com a facilidade de uma chave mestra. Compreendo, mamã, murmurou Mathilde,
voltando o olhar para suas pinturas. Uma delas, inacabada, mostrava uma figura solitária caminhando por uma ponte de pedra envolvida pela neblina. Era como se ela pintasse sua própria existência, sempre à margem, sempre observando a vida através de vidros embaçados. O som distante de cascos de cavalo sobre pedras molhadas anunciou a aproximação de uma carruagem. Isabelle ajustou o chale sobre os ombros e dirigiu-se à porta, mas voltou-se uma última vez para Matilde. Lembra-te do que representamos nesta cidade, disse, sua voz carregando décadas de tradição e expectativas. Os Van der Straeten sempre foram sinônimo de respeitabilidade. Quando ficou sozinha, Matilde retornou à janela. A carruagem que se aproximava era elegante, com o brasão da família Montclair gravado em dourado nas laterais escuras. Mesmo através da neblina crescente, ela conseguiu distinguir a figura de um homem sendo auxiliado a descer do veículo. Movimentos cuidadosos, uma bengala de carvalho entalhado e algo na postura que sugeria não apenas nobreza de berço, mas uma dignidade conquistada através do sofrimento. Por um instante, seus olhos pareceram encontrar-se através da distância e do vidro embaçado. Matilde sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de frio, mas de uma estranha premonição de que aquela chegada mudaria algo fundamental em sua existência cuidadosamente ordenada. A porta principal da mansão se abriu com o ranger solene de madeira antiga e vozes abafadas começaram a ecoar pelo hall de entrada. Matilde recolheu suas tintas e pincéis, preparando-se para retirar-se para seus aposentos, quando algo a fez hesitar. O som de uma voz masculina, grave e melodiosa, com um sotaque francês refinado que carregava nuances de melancolia. Era uma voz que parecia conhecer a linguagem do silêncio tanto quanto ela própria. E enquanto os primeiros flocos de neve começavam a dançar além da janela, Matilde Van der Straeten não podia imaginar que sua vida de sombras estava prestes a encontrar uma luz inesperada, mas não da forma que qualquer um esperaria. O crepúsculo pintava o céu de Bruges com tons de violeta e cinza quando Henri de Montclair cruzou pela primeira vez o limiar da mansão Van der Straeten. Seus passos, guiados pela bengala de carvalho, ecoavam no hall de mármore como uma melodia hesitante, cada movimento revelando a cuidadosa coreografia de alguém que havia aprendido a navegar o mundo através de outros sentidos. Seja bem-vindo à nossa casa, Monsieur le Comte. A voz de Madame Isabelle carregava toda a formalidade que décadas de convenções sociais haviam esculpido. Espero que encontre aqui o repouso necessário para seu tratamento. Henri inclinou levemente a cabeça, numa reverência elegante, seu rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de metralha e explosões. Os olhos, embora vazios da visão que a guerra lhe roubara na Batalha de Sedan, mantinham uma profundidade que parecia enxergar além do que os olhos comuns captavam. Madame Van der Straeten, sou grato pela hospitalidade, respondeu ele, sua voz carregando o peso melodioso de alguém que havia encontrado na música das palavras um substituto para as cores perdidas. Dr. Van Houten falou com grande apreço sobre a serenidade de Bruges e a gentileza de sua família. Georges Dubois, seu assistente e enfermeiro, permanecia discretamente ao lado, pronto para qualquer necessidade. Era um homem de meia idade, rosto bondoso marcado pela experiência de cuidar de veteranos, e olhos que haviam testemunhado muito sofrimento para julgar qualquer forma de dor alheia. Permita-me apresentar minha filha, Celestine. Isabelle fez um gesto elegante, e a jovem avançou como uma aparição dourada, seus cabelos refletindo a luz dos candelabros como fios de ouro derretido. Monsieur le Comte. Celestine fez uma reverência perfeita, sua voz cristalina ecoando pela entrada. É uma honra receber um herói de guerra em nossa casa. Henri percebeu a juventude na voz, a beleza que certamente emanava de cada gesto, mas algo em sua expressão permaneceu cortês, distante. A guerra havia-lhe ensinado a distinguir entre a beleza que se oferece e a beleza que se revela, entre o que brilha para impressionar e o que ilumina para consolar. A honra é minha, mademoiselle, respondeu ele. Temo, porém, que a palavra herói seja generosa demais para alguém que simplesmente sobreviveu quando outros mais merecedores não tiveram a mesma sorte. Um silêncio respeitoso pairou sobre o grupo. Celestine, educada na arte da conversação social,
Rapidamente preencheu o vazio com palavras cuidadosamente escolhidas, sobre o tempo, sobre Bruges, sobre a beleza dos canais no inverno. Mas Henri respondia com a polidez necessária de alguém cujos pensamentos habitavam territórios mais profundos. Enquanto a conversa se desenrolava no hall, Mathilde observava do alto da escadaria, escondida entre as sombras das balaustradas de madeira entalhada. Havia algo na postura do conde que despertava sua curiosidade artística, a forma como ele inclinava a cabeça para captar nuances de som, como seus dedos tamborilavam levemente contra a bengala, numa cadência que sugeria familiaridade com a música. George me ajudará com as necessidades práticas, Henri estava dizendo, mas peço apenas um quarto simples e silencioso. O Dr. Van Houten me recomendou ambientes tranquilos para a recuperação. Certamente, Isabelle assentiu. Preparamos a suíte leste, que oferece vista para os jardins. É muito tranquila. Vista? Henri sorriu com uma ironia gentil. Temo que a paisagem seja desperdiçada em mim, mas agradeço a consideração. Foi nesse momento que um som delicado alcançou seus ouvidos. Notas de piano vindas de algum lugar distante da casa. Uma melodia de Chopin tocada com sensibilidade excepcional. Não era a execução técnica perfeita que impressionava, mas a emoção que cada nota carregava, como se quem tocasse conhecesse intimamente a linguagem da melancolia. Henri ergueu a cabeça, captando a música com toda a sua atenção. Quem toca com tanta alma? Celestine corou levemente. Oh, deve ser. Mas hesitou, olhando rapidamente para a mãe. Uma das criadas, Isabelle interrompeu rapidamente. Algumas delas têm rudimentos musicais. Mas Henri, com a percepção aguçada de quem aprendera a ler o mundo através de sons e silêncios, captou a hesitação na voz de Isabelle, a mentira gentil tecida para proteger algum segredo familiar. A música parou abruptamente, como se quem tocasse tivesse se dado conta de que estava sendo ouvida. O silêncio que se seguiu carregava um peso diferente, uma tensão que Henri não conseguia decodificar completamente. Gostaria de descansar antes do jantar, disse ele finalmente. A viagem foi longa e amanhã inicio o tratamento com o Dr. Van Houten. Enquanto George o guiava pelas escadas em direção aos seus aposentos, Henri captou o farfalhar quase imperceptível de saias se afastando apressadamente. Alguém havia estado observando, alguém que agora fugia de ser descoberta. Em seu quarto, Henri permaneceu junto à janela aberta, sentindo a brisa fria de Bruges trazer consigo os aromas da cidade, pedra molhada, fumaça de lareiras e algo mais sutil, talvez tinta fresca e terebintina, o cheiro de arte sendo criada. Georges, murmurou ele para seu companheiro, há segredos nesta casa. Todas as casas antigas têm segredos, monsieur, respondeu Georges, organizando as poucas pertences. Depois de perder a visão, aprendi que os segredos mais importantes são aqueles que se revelam aos poucos, como melodias que precisam ser ouvidas com o coração. E enquanto a noite caía sobre Bruges, como um manto de veludo negro bordado com estrelas, Henri de Montclair adormecia com o eco daquela música misteriosa, ainda ressoando em sua memória, sem saber que, em algum lugar da mansão, uma jovem de cicatrizes visíveis e talento oculto também pensava nele, imaginando que histórias, aquelas marcas de guerra poderiam contar. A questão é se vale a pena descobri-los. Henri sorriu, tocando levemente as cicatrizes em seu rosto. A manhã seguinte, trouxe consigo um dos raros dias de sol que Bruges oferecia no rigor do inverno. A luz dourada filtrava-se através das cortinas de brocado do salão de música, criando padrões dançantes sobre o piano alemão Steinway, que dominava o centro da sala como uma joia polida. Celestine havia escolhido cuidadosamente seu vestido, um tom de azul celeste que realçava seus olhos e complementava a luz matinal. Seus cabelos estavam arranjados em cachos delicados que emolduravam o rosto como uma pintura de Vermeer, e cada movimento parecia coreografado para criar a impressão de graça natural. Monsieur le Comte, ela disse, fazendo uma reverência, quando Henri entrou na sala, guiado por George. Espero que tenha descansado bem. Pensei que poderia apreciar alguma música enquanto toma seu café da manhã. Henri inclinou a cabeça cortesmente, permitindo que George o conduzisse a uma poltrona próxima ao piano. O aroma do café recém-moído
misturava-se com o perfume sutil de jasmim que Celestine usava, criando uma atmosfera de refinamento calculado. É muito gentil de sua parte, mademoiselle, respondeu ele, embora algo em sua voz sugerisse uma educada reserva. A música sempre foi um consolo em tempos difíceis. Celestine posicionou-se ao piano com movimentos estudados, suas mãos pousando sobre as teclas, com a confiança de quem havia recebido a melhor educação musical que o dinheiro podia comprar. Começou com uma peça de Schumann tecnicamente correta, cada nota no lugar apropriado, mas executada com a precisão mecânica de quem aprendera a tocar para impressionar em salões, não para expressar. Recita também? Perguntou Henri após o primeiro movimento, sua cabeça inclinada numa postura que sugeria a atenção polida. Oh, sim! Os olhos de Celestine brilharam com entusiasmo. Adoro Victor Hugo. Permita-me. E começou a recitar Demain de l'Aube, com gesticulação dramática, sua voz subindo e descendo em cadências que havia praticado diante do espelho. Henri ouvia com paciência, mas seus dedos tamborilavam irregularmente contra o braço da poltrona. Um ritmo diferente, mais complexo que a métrica previsível dos versos. Era como se sua mente buscasse melodias que não encontrava na performance diante dele. Belo, comentou quando ela terminou. Hugo tinha o dom de transformar a dor em beleza. Exato. Celestine aproximou-se, os olhos brilhando. Sempre me emociono com a forma como ele descreve o amor eterno, a esperança que transcende a morte. Mas Henri permaneceu em silêncio, e algo na qualidade desse silêncio fez Celestine perceber que suas palavras não haviam encontrado eco na alma do conde. Era como se ele ouvisse não apenas o que ela dizia, mas o que deixava de dizer, e encontrasse as palavras vazias de experiência real. Talvez gostasse de um passeio pelos jardins, sugeriu ela, mudando de estratégia. O ar fresco pode ser revigorante. Henri assentiu, permitindo que ela o guiasse através das portas francesas que davam para os jardins dos fundos. O espaço era extenso, com caminhos de pedra serpenteando entre canteiros adormecidos pelo inverno e árvores cujos galhos nus criavam rendas delicadas contra o céu azul pálido. Celestine falava constantemente, preenchendo cada silêncio com observações sobre as flores que voltariam na primavera, sobre a história dos jardins, sobre os bailes que a família costumava oferecer no verão. Sua voz era agradável, sua companhia adequada, mas Henri sentia-se como um ator representando um papel numa peça que não havia escolhido protagonizar. Foi então que, vindo de algum lugar da mansão, uma música alcançou seus ouvidos. Não o som do Steinway do salão, mas de um piano mais antigo, com um timbre ligeiramente desafinado que conferia às notas uma qualidade nostálgica. Era Chopin novamente, mas desta vez o noturno em mi bemol maior, tocado com uma sensibilidade que fez Henri parar abruptamente no meio do caminho. Celestine continuou falando por alguns segundos antes de perceber que ele não a seguia mais. Monsieur le Comte? Aconteceu algo? Essa música... Henri virou a cabeça na direção de onde vinha o som, sua expressão transformada. Quem está tocando? Ah, isso. Celestine hesitou, seguindo o olhar dele em direção às janelas do segundo andar. Deve ser, bem, às vezes, Mathilde, minha irmã. Ela toca um pouco. Sua irmã? Henri captou imediatamente a relutância na voz de Celestine. Não a conheci ontem. Mathilde é... Ela prefere a solidão. É muito tímida, sabe como são algumas pessoas. A explicação saía aos tropeços, carregada de meias verdades. A música parou novamente, tão abruptamente quanto começara, mas desta vez, Henri havia memorizado sua direção. Alguma janela no segundo andar, ala norte da mansão. O lugar de onde viera também a música da noite anterior. Ela toca com grande sentimento, observou Henri, e havia algo em sua voz que fez Celestine perceber que perdera sua atenção completa. É raro encontrar alguém que compreenda verdadeiramente a linguagem de Chopin. Celestine forçou um riso cristalino. Oh, Mathilde sempre foi a artística da família, mas prefere manter seus talentos para si mesma. Henri permaneceu imóvel por um longo momento, como se estivesse vendo através das paredes da mansão, através dos segredos cuidadosamente guardados, em direção a alguém que tocava piano sozinha, numa sala distante. Havia reconhecido na música algo que as palavras mais eloquentes de Celestine não haviam conseguido transmitir.
A autenticidade de uma alma que falava através da arte, não para impressionar, mas para sobreviver. Talvez, disse ele finalmente, eu pudesse conhecê-la. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Celestine abriu e fechou a boca, procurando palavras que não encontrava, e Henri compreendeu que havia tocado num assunto delicado, numa ferida familiar que todos se esforçavam para manter escondida. Mas enquanto retornavam à mansão, uma determinação silenciosa se formava em seu coração. A guerra havia lhe ensinado que as cicatrizes mais profundas frequentemente escondiam as almas mais belas, e que a verdadeira música nasce não da perfeição, mas da coragem de expor as próprias vulnerabilidades. Naquela noite, Henri adormeceria planejando como encontrar a misteriosa irmã que transformava solidão em melodia, sem imaginar que ela também pensava nele, perguntando-se que histórias de dor e esperança habitavam o coração de um homem que caminhava no escuro, mas parecia ver mais claramente que qualquer um. O terceiro dia trouxe consigo uma inquietação que Henri não conseguia nomear. Após o café da manhã, quando Celestine o convidara para mais uma sessão de música e poesia, ele educadamente declinou, alegando fadiga que nem mesmo Georges acreditou completamente. Gostaria de explorar a casa, se não for inconveniente, disse Henri a Madame Isabelle. Sinto que conhecer os espaços me ajuda a me orientar melhor. Isabelle hesitou imperceptivelmente. Certamente, Monsieur le Comte. Georges pode acompanhá-lo onde desejar. Apenas a ala norte está sendo reformada. Nada de interessante por lá. Mas Henri havia captado a hesitação, a mentira gentil, e quando Georges o deixou sozinho para buscar os medicamentos do Dr. Van Houten, ele decidiu seguir sua intuição, e o som que vinha precisamente da ala norte em reforma. Seus passos o levaram por corredores menos polidos, onde a opulência da mansão dava lugar a uma elegância mais íntima. O som do piano se tornava mais claro a cada movimento da bengala sobre o chão de madeira, e com ele vinha outro aroma que havia notado antes: tinta fresca, verniz e algo mais. A essência criativa de um espaço onde a arte vivia e respirava. A música parou quando ele se aproximou de uma porta entreaberta. Henri hesitou, a educação lutando contra a curiosidade, mas então ouviu algo que o fez esquecer as convenções sociais. O farfalhar de papéis, o tinir de pincéis contra vidro e uma voz feminina murmurando baixinho. Não palavras, mas melodias sem letra, como se alguém cantarolasse enquanto pintava. Empurrou delicadamente a porta. Mademoiselle, sua voz ecoou suavemente no que percebeu ser um amplo sótão convertido em ateliê. O silêncio foi absoluto. Henri sentiu a presença de alguém, a respiração contida, o choque da descoberta. Podia imaginar olhos arregalados, talvez mãos cobertas de tinta congeladas no ar. Por favor, não pare por minha causa, disse ele mantendo a voz gentil. Seu piano é a música mais honesta que ouvi em muito tempo. Um movimento hesitante, passos leves sobre tábuas de madeira. Monsieur le Comte, a voz era diferente da de Celestine, mais grave, mais rica, carregada de uma maturidade que vinha não da idade, mas da experiência. Eu não deveria estar aqui. Quer dizer, o senhor não deveria... Mathilde. Henri deu um passo para dentro do ateliê, guiado tanto pelo som da voz, quanto pelo aroma intenso de criatividade que impregnava o ar. Posso chamá-la assim? Outra hesitação. Sim, eu sou Mathilde. Henri percebeu que ela havia se movido, provavelmente para ficar longe da luz da janela. Compreendeu instintivamente que ela se escondia, mas não entendeu completamente por quê, até que ela falou novamente. O senhor não deveria me ver assim, murmurou ela. Não estou apresentável. Mademoiselle, Henri sorriu com genuína gentileza. Creio que somos dois naufragados no mesmo mar. Eu que não posso ver e você que não quer ser vista. Talvez possamos encontrar algum conforto nessa curiosa simetria. O silêncio que se seguiu foi diferente, não de desconforto, mas de contemplação. Henri ouviu o ranger de uma cadeira como se ela tivesse se sentado. Sua música, ele continuou, avançando lentamente em direção ao piano que ocupava um canto do ateliê. Ela fala de lugares que a guerra me ensinou a reconhecer. Lugares onde a beleza e a dor coexistem. Você realmente esteve na guerra? Batalha de Sedan, 1870.
Henri localizou o piano e passou os dedos sobre as teclas, sentindo a madeira ligeiramente áspera do instrumento mais antigo. Uma explosão. Perdi a visão, mas ganhei outras formas de ver. Ouviu Matilde inspirar suavemente. Deve ter sido terrível. Foi, mas a música me trouxe de volta. A sua música, especificamente. Ele começou a tocar, não Chopin desta vez, mas uma melodia própria, nascida nas trincheiras e polida nos hospitais militares. Compus isto enquanto esperava saber se voltaria a ver algum dia. A melodia era melancólica, mas não desesperada, carregada de uma esperança frágil que tocou algo profundo no coração de Matilde. Ela se levantou da cadeira e aproximou-se lentamente, mantendo-se ligeiramente às suas costas. É bela, sussurrou. Triste, mas não derrotada. Exato. Henri parou de tocar e virou-se na direção da voz dela. Aprendi que a tristeza pode ser bela quando aceita quem somos verdadeiramente. Matilde permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, numa voz quase inaudível, tenho uma cicatriz no rosto. Por isso, minha família. E eu tenho cicatrizes no rosto e na alma. Henri interrompeu gentilmente. Mas descobri que as cicatrizes podem ser mapas, não apenas de onde estivemos, mas de onde escolhemos ir. Pela primeira vez ela riu. Um som baixo, genuíno, libertador. Nunca pensei assim. Posso ver suas pinturas? Perguntou Henri. Não com os olhos, obviamente, mas talvez você possa descrevê-las para mim? Matilde hesitou. Depois caminhou em direção às telas apoiadas contra as paredes. Esta mostra os canais no inverno. A água está quase congelada, refletindo não o céu, mas as pedras antigas das pontes. É como se a cidade inteira estivesse suspeita entre o passado e o presente. Henri ouvia não apenas as palavras, mas a paixão com que ela as pronunciava. Era como se ela pintasse com as descrições, criando imagens que seus olhos perdidos podiam, de alguma forma, compreender. E esta? Ele perguntou, apontando vagamente para onde sentia que havia mais telas. Um autorretrato que nunca termino, ela admitiu. Fico sempre tentando suavizar certas partes. Talvez, disse Henri suavemente, a beleza esteja justamente nas partes que você tenta suavizar. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma compreensão mútua, duas almas reconhecendo-se através de suas feridas compartilhadas. Foi nesse momento que Georges apareceu na porta, discretamente anunciando que Dr. Van Houten havia chegado para a consulta. Preciso ir, disse Henri, mas hesitou. Gostaria que continuássemos esta conversa? Matilde lutou com as convenções, com os medos, com anos de reclusão. Sim, gostaria muito. Enquanto Henri se afastava, guiado por Georges, Matilde permaneceu junto ao piano, ainda sentindo a presença dele no ateliê. Pela primeira vez em anos, não se sentia como uma prisioneira em sua própria casa, mas como uma artista que havia encontrado alguém capaz de ver sua arte com mais clareza que qualquer olho físico jamais conseguiria. E quando voltou às suas tintas, foi para adicionar ao autorretrato inacabado não uma suavização da cicatriz, mas uma luz nos olhos que ela havia esquecido de que possuía. A consulta com Dr. Van Houten revelou-se mais esperançosa do que Henri havia ousado imaginar. O médico, um homem de meia-idade com barbas grisalhas e olhos bondosos, havia estudado casos similares em Paris e Berlim, desenvolvendo técnicas inovadoras para tratar lesões oculares causadas por explosões. Os nervos não estão completamente danificados, explicava Van Houten, examinando cuidadosamente os olhos de Henri em seu consultório moderno, equipado com instrumentos que representavam o que havia de mais avançado na medicina da época. Há possibilidade de recuperação parcial, especialmente no olho esquerdo. Henri permaneceu imóvel durante o exame, mas sua mente voava para o ateliê de Matilde. Que ironia seria recuperar a visão justamente quando havia encontrado alguém que o ajudava a ver de outras formas? O tratamento será longo, continuou o médico, e exigirá sessões diárias. Também recomendo que evite ambientes muito luminosos por enquanto e que mantenha atividades que estimulem outros sentidos: música, conversação, contato com texturas variadas. Quando retornou à mansão Van der Straeten, Henri solicitou a Georges que o deixasse explorar sozinho novamente. Desta vez, não houve hesitação em dirigir-se à ala norte.
Mathilde o esperava, como se tivesse pressentido sua chegada. Como foi a consulta? Perguntou ela. E havia uma preocupação genuína em sua voz que tocou Henri profundamente. Esperançosa, respondeu ele, aproximando-se do piano. Dr. Van Houten acredita que posso recuperar alguma visão. Oh! Mathilde deixou escapar uma exclamação de alegria genuína. Isso é maravilhoso. Mas então fez-se um silêncio estranho, e Henri percebeu que ela havia se afastado ligeiramente. Compreendeu. Ela temia que, se ele recuperasse a visão, veria sua cicatriz e se afastaria como todos os outros. Mathilde, disse ele gentilmente, posso fazer-lhe uma pergunta sobre sua arte? Claro, respondeu ela, ainda distante. Como você escolhe as cores? Quero dizer, quando pinta emoções, que cores usa? A pergunta inesperada a trouxe de volta. Bem, para a tristeza uso azuis, mas não azuis puros. Azuis misturados com cinza, às vezes com um toque de violeta. Para a esperança, ela hesitou. Sim, para a esperança uso dourado, mas não dourado brilhante. Dourado como a luz que filtra através de nuvens de chuva. Henri sorriu. E para a beleza? Mathilde permaneceu em silêncio por um longo momento. Aprendi que a beleza verdadeira não tem uma cor específica. É mais sobre como as cores conversam entre si. Uma cicatriz pode ser bela se estiver cercada pelas cores certas. Exato, murmurou Henri. A beleza está na harmonia, não na perfeição. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina secreta. Henri passava as manhãs com o Dr. Van Houten, submetendo-se a tratamentos e exercícios. As tardes, teoricamente de descanso, eram passadas no ateliê de Mathilde, onde eles descobriam uma linguagem comum feita de música e arte. Henri descreveu para ela as sinfonias que ouvia quando jovem, antes da guerra, e ela as pintava em cores que ele não podia ver, mas podia sentir através da paixão com que ela descrevia cada pincelada. Mathilde, por sua vez, narrava suas pinturas com tal riqueza de detalhes que Henri começou a sonhar com cores, criando um mundo visual construído inteiramente através das palavras dela. Esta pintura, dizia ela numa tarde particularmente fria, mostra uma mulher caminhando sozinha, por uma ponte de pedra. Há neblina ao redor, mas não uma neblina que esconde, uma neblina que revela aos poucos. Como você pinta neblina? Perguntou Henri, fascinado. Com camadas muito finas de tinta quase transparente. Primeiro cinza claro, depois branco, depois cinza novamente, até que você não consegue distinguir onde a neblina termina e o céu começa. Henri estava sentado ao piano, deixando os dedos correrem sobre as teclas enquanto ouvia. A música que brotava era improvisada, inspirada pelas descrições de Mathilde. Essa melodia, sussurrou ela, é exatamente a cor que esta pintura tem. Foi durante uma dessas sessões que Mathilde revelou mais sobre sua reclusão. Quando aconteceu o acidente, eu tinha 8 anos. O cavalo se assustou durante uma tempestade, me derrubou contra as pedras do pátio. Sua voz era firme, sem autocomiseração. A cicatriz não foi o pior. O pior foi ver como as pessoas mudavam quando olhavam para mim, como se minha ferida fosse contagiosa. E você decidiu se esconder, disse Henri, compreendendo. Não foi decisão, foi sobrevivência. Mas aqui neste ateliê, com minhas tintas e meu piano, eu podia ser completa novamente. Henri parou de tocar e virou-se em direção à voz dela. Mathilde, posso lhe dizer algo sobre a guerra? Sim. No hospital militar, conheci homens que haviam perdido braços, pernas, rostos inteiros. E sabe o que descobri? Os que se curavam verdadeiramente não eram os que fingiam que nada havia acontecido. Eram os que encontravam formas de transformar suas feridas em algo maior. Como sua música, como sua arte, respondeu ele. Você transformou o isolamento em criação, dor em beleza. Foi nesse momento que Dr. Van Houten começou a notar melhorias significativas no estado mental de Henri. Durante as consultas, o conde parecia mais animado, mais esperançoso. Havia uma luz em sua expressão que transcendia a mera expectativa de recuperar a visão. Algo mudou, observou o médico durante uma consulta. Você encontrou algo em Bruges que está ajudando tanto quanto meus tratamentos. Henri sorriu. Encontrei alguém que me ensina a ver com mais clareza do que jamais vi antes. Mas enquanto ele florescia nessa descoberta, Madame Isabelle começava a suspeitar. Serviçais relatavam música vinda da ala norte, passos desconhecidos,
vozes que conversavam baixinho. A matriarca sentia que estava perdendo o controle de algo importante, e isso a inquietava profundamente. Celestine, por sua vez, percebia que havia perdido completamente a atenção de Henri. Suas tentativas de sedução caíam no vazio. Suas conversações encontravam respostas corteses, mas distantes. Havia algo que ele havia encontrado em Bruges, algo que ela não conseguia compreender nem competir. E enquanto o inverno avançava, e os tratamentos de Henri mostravam seus primeiros sinais de sucesso, sombras que começavam a se formar no olho esquerdo, o amor entre o conde cego e a pintora cicatrizada crescia como música feita de cores, arte feita de compreensão mútua, beleza feita de aceitação completa. Mas os segredos, por mais belos que sejam, eventualmente pedem para ser revelados. E Madame Isabelle estava determinada a descobrir o que sua filha, defeituosa, estava escondendo no sótão que deveria ser sua prisão, mas havia se tornado seu reino. As primeiras semanas de fevereiro trouxeram uma transformação notável, tanto em Henri quanto em Mathilde. Os tratamentos de Dr. Van Houten começavam a mostrar resultados. Formas vagas se desenhavam no olho esquerdo de Henri, sombras que lentamente ganhavam definição. Mas mais importante que a recuperação física era a cura emocional que acontecia no ateliê secreto. Hoje consegui distinguir a silhueta da janela, Henri anunciou numa tarde gelada, seus dedos encontrando as teclas com uma alegria nova. É como se o mundo estivesse sendo pintado aos poucos, camada por camada. Mathilde parou de misturar tintas, o coração acelerado. Consegue me ver? Apenas sombras ainda, respondeu ele, voltando-se na direção da voz dela. Mas já posso imaginar você trabalhando, o movimento de seus braços, a concentração em seu rosto. Ela permaneceu imóvel, dividida entre a alegria pela recuperação dele e o terror antigo de ser vista. Henri percebeu a tensão e aproximou-se lentamente. Mathilde, seria possível tocar minha mão? Gostaria de saber como são suas mãos de artista. Com hesitação infinita, ela estendeu a mão. Os dedos de Henri encontraram os dela, longos manchados de tinta, calejados de anos segurando pincéis. Ele traçou delicadamente as linhas da palma, sentindo a textura da pele, a força nascida da criatividade. Mãos que criam beleza, murmurou ele. Posso sentir a arte em seus dedos. Elas estão sempre sujas de tinta, sussurrou ela. As melhores mãos sempre estão, sorriu Henri. Dr. Van Houten me contou que os grandes médicos sempre têm calos nos dedos de tanto operar. As mãos carregam a história de nossas paixões. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. A admiração mútua evoluiu para algo mais profundo, uma conexão que transcendia a amizade. Henri ainda segurava a mão de Mathilde quando começou a improvisar uma nova melodia, e ela, movida por impulso, começou a sussurrar as cores que a música evocava. Azul profundo misturado com prata, murmurava ela, os olhos fechados, como água de rio sob luar. E aqui você modula para dourado, mas um dourado quente, como mel derretido ao sol da manhã. E se eu tocar assim? Henri mudou a harmonia, criando tensão na melodia. Vermelho, ela respondeu imediatamente. Não vermelho de raiva, mas vermelho de coração acelerado, de sentimentos que assustam porque são intensos demais. Ele parou de tocar e virou-se completamente para ela. Mathilde, eu sei, sussurrou ela. Eu também. Foi um momento de confissão silenciosa, uma declaração de amor feita através de música e cores, de compreensão mútua que dispensava palavras. Henri ergueu lentamente a mão livre, e ela guiou os dedos dele até seu rosto, deixando que ele traçasse os contornos de suas feições. Quando os dedos encontraram a cicatriz, Mathilde tensionou-se, mas Henri pausou ali, tocando a marca com a reverência de quem compreende que as feridas podem ser sagradas. Sua cicatriz, disse ele suavemente, conta uma história de sobrevivência, de força. É parte de sua beleza, não uma falha nela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mathilde. As primeiras lágrimas não de tristeza, mas de alívio que derramava em anos. Ninguém jamais disse isso. Então ninguém jamais soube como olhar verdadeiramente, respondeu Henri, e inclinou-se para beijar delicadamente a cicatriz. A partir daquele dia, estabeleceram uma colaboração artística única. Henri,
Compunha melodias inspiradas nas descrições de Matilde, e ela pintava interpretações visuais de suas composições. Criaram uma série que chamaram secretamente de Diálogos Invisíveis, telas e partituras que conversavam entre si numa linguagem que só eles dois compreendiam completamente. Dr. Van Houten, durante suas visitas para o tratamento, notou a melhoria dramática no estado geral de Henri. Há algo em Bruges que está fazendo milagres, observou. Não apenas sua visão está melhorando, mas seu espírito inteiro parece renovado. Encontrei algo que vale mais que a visão, respondeu Henri. Encontrei alguém que me ensina formas de ver que não dependem dos olhos. O médico, homem de ciência, mas também de sensibilidade, compreendeu que havia mais na cura de Henri do que seus tratamentos. O amor, disse ele, pode ser o melhor médico, mas tenha cuidado com as convenções sociais desta cidade. Nem toda cura é compreendida por aqueles que nunca estiveram doentes. A advertência revelou-se profética. Madame Isabelle havia começado a investigar os desaparecimentos misteriosos do conde. Serviçais foram questionados, horários foram monitorados e, lentamente, ela começou a desenhar um mapa das atividades secretas de Henri. Ele passa tempo demais sozinho, murmurou ela para Celestine durante o jantar. Um homem de sua posição deveria buscar companhia apropriada. Celestine, ferida pela indiferença de Henri às suas tentativas de sedução, permitiu que um tom de amargura tingisse suas palavras. Talvez ele prefira companhias menos visíveis. Foi uma deixa sutil, mas Isabelle era inteligente demais para não captar a insinuação. Seus olhos se estreitaram quando compreendeu a possibilidade que havia ignorado. E se Henri tivesse descoberto Matilde? Naquela noite, enquanto o conde e a pintora criavam sua arte secreta no ateliê, inconscientes de que estavam sendo investigados, Madame Isabelle planejava uma confrontação que mudaria tudo. Ela havia passado anos protegendo a reputação da família, escondendo a filha defeituosa do mundo. Não permitiria que um forasteiro, por mais nobre que fosse, destruísse a ordem cuidadosamente construída de sua casa. O amor florescia no sótão convertido em reino artístico, mas do andar de baixo, a tempestade se aproximava, e Isabelle van der Straeten estava determinada a proteger sua família da única forma que conhecia, através do controle absoluto sobre as vidas de suas filhas. A tempestade que Madame Isabelle preparava desabou numa manhã fria de março, quando ela irrompeu no ateliê sem aviso, encontrando Henri e Matilde sentados lado a lado ao piano, suas mãos entrelaçadas sobre as teclas numa melodia que pararam abruptamente ao ouvi-la entrar. Monsieur le Comte, a voz de Isabelle cortou o ar como lâmina gelada. Creio que houve um mal-entendido. Henri ergueu-se lentamente, posicionando-se instintivamente entre Isabelle e Matilde. Sua visão havia melhorado o suficiente para distinguir formas e expressões, e a fúria na postura da matriarca era inconfundível. Madame van der Straeten, disse ele com dignidade formal. Não vejo mal-entendido algum. Sua filha e eu compartilhamos interesses artísticos. Minha filha, Isabelle pronunciou as palavras como se fossem veneno, não está em condições de entreter cavalheiros. Matilde, vá imediatamente para teus aposentos. Mamã, Matilde levantou-se, o rosto corado de humilhação e raiva. Não sou mais uma criança. És uma jovem com limitações que a impedem de compreender as implicações de teus atos. Isabelle não olhava para Matilde, mantendo os olhos fixos em Henri. Monsieur le Comte certamente compreende que uma associação com Matilde seria inadequada para alguém de sua posição. Henri sentiu a raiva incendiar-se em seu peito. Madame, sua filha é uma artista extraordinária e uma pessoa de valor imensurável. Se alguém aqui tem limitações, são aqueles que não conseguem enxergar sua beleza. Beleza? Isabelle riu com amargura. Monsieur, quando sua visão se recuperar completamente, compreenderá que foi vítima de uma ilusão. Foi Matilde quem explodiu. Chega! Sua voz ecoou pelo ateliê com uma força que ninguém havia ouvido antes. Chega de fingir que sou invisível. Chega de decidir por mim o que posso ou não posso fazer. Henri me vê como realmente sou, e não tem medo. Henri, Isabelle captou imediatamente a intimidade do nome. Chegaram a esse ponto de familiaridade. Chegamos ao ponto do amor, disse Henri simplesmente, e pretendo pedir sua filha em casamento.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabelle empalideceu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto processava a declaração. Mathilde olhou para Henri com uma mistura de amor e terror. Amor pela coragem dele, terror pelas consequências. Isso é impossível, murmurou Isabelle finalmente. Absolutamente impossível. Por quê? Henri deu um passo à frente. Por causa de uma cicatriz? Por causa de convenções sociais mesquinhas? Madame, perdi a visão numa guerra que matou milhares de jovens. Aprendi que a vida é breve demais para desperdiçar em preconceitos. Por quê? Isabelle ergueu a voz, recuperando o controle. Nossa família tem contratos comerciais importantes com a França. Contratos que dependem de nossa reputação impecável. Se Monsieur Leconte insistir nessa associação, serei forçada a cancelar todos os negócios de linho com seu país. A chantagem era clara e devastadora. Henri compreendeu que Isabelle jogava com os meios de subsistência de dezenas de famílias, usando o bem-estar de outros como arma contra o amor de sua própria filha. Mamã, não pode fazer isso, sussurrou Mathilde, horrorizada. Posso e farei, respondeu Isabelle friamente, a menos que Monsieur Leconte compreenda que seria melhor partir. Henri permaneceu em silêncio por um longo momento, pesando as opções. Podia desafiar Isabelle, mas isso destruiria a economia da região e colocaria Mathilde numa posição impossível dentro da própria família. Podia tentar negociar, mas sabia que a matriarca não cedia facilmente. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Tem até amanhã de manhã, respondeu Isabelle. Após isso, George receberá instruções para preparar sua partida. Quando Isabelle se retirou, deixando-os sozinhos, Mathilde desabou na cadeira do piano, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Sinto muito, sussurrou ela. Deveria ter sabido que isso aconteceria. Deveria ter me mantido escondida. Henri ajoelhou-se beside dela, tomando suas mãos. Não se atreva a dizer isso. O que temos é verdadeiro, é belo, é forte demais para ser destruído por medo. Mas sua carreira, os negócios, as pessoas que dependem... Encontraremos outro caminho, disse Henri com determinação. Há outras formas de viver, outros lugares onde podemos estar juntos. Naquela noite, enquanto Henri fazia as malas com o coração partido, uma ideia começou a se formar. Dr. Van Houten havia mencionado um projeto novo, um hospital militar em Ypres, onde veteranos como ele poderiam trabalhar ajudando outros feridos de guerra. Seria um recomeço completo, longe das convenções sociais de Bruges. E se Mathilde fosse corajosa o suficiente para abandonar a prisão dourada de sua mansão? No ateliê, Mathilde pintava com fúria desesperada, cada pincelada carregada de dor e revolta. Mas enquanto trabalhava, as palavras de Henri ecoavam em sua mente. A vida é breve demais para desperdiçar em preconceitos. Dr. Van Houten havia falado sobre o progresso da medicina, sobre como mulheres estavam começando a trabalhar como enfermeiras, sobre como a guerra havia mudado as possibilidades para pessoas como eles. Talvez houvesse mesmo outro caminho. Quando Henri partiu na manhã seguinte, carregou consigo não apenas o coração partido, mas uma promessa sussurrada através da janela do ateliê. Encontre-me quando estiver pronta para ser livre. Mathilde permaneceu na janela até a carruagem desaparecer na neblina, mas pela primeira vez em sua vida não se sentia abandonada. Sentia-se desafiada. E enquanto Madame Isabelle respirava aliviada, pensando ter resolvido o problema, não imaginava que havia plantado na filha defeituosa a semente mais perigosa de todas, a coragem de escolher o próprio destino. Nos meses que se seguiriam, Mathilde faria algo que ninguém esperava de uma jovem cicatrizada e reclusa. Ela lutaria não apenas por seu amor, mas por sua liberdade, e descobriria que às vezes a maior revolução começa no coração de quem sempre foi subestimada. 18 meses se passaram como uma estação prolongada de chuva, cada dia carregando o peso da saudade e da determinação crescente. Mathilde havia usado esse tempo não para se conformar, mas para se preparar. Influenciada pelas conversas com Dr. Van Houten durante as visitas de Henri, ela começara a estudar enfermagem em segredo, devorando livros médicos emprestados discretamente pelo próprio doutor, que compreendera a situação e se tornara seu aliado silencioso. As mulheres estão revolucionando a medicina, ele havia dito durante uma de suas visitas clandestinas ao ateliê.
Florence Nightingale provou que a compaixão e a ciência podem andar juntas. Talvez você encontre sua liberdade ajudando outros a encontrar a cura. A oportunidade chegou numa carta que Dr. Van Houten entregou pessoalmente. Henri escrevia de Ypres, onde estabelecera um programa de musicoterapia para veteranos de guerra no hospital militar. Precisavam de enfermeiras voluntárias, especialmente aquelas que compreendessem que a cura ia além da medicina tradicional. Matilde, dizia a carta na caligrafia cuidadosa de Henri, se algum dia decidir que a liberdade vale mais que a segurança, há um lugar aqui onde sua arte e sua compaixão podem curar feridas que vão além da pele. Dr. Van Houten pode providenciar a recomendação. A decisão, quando finalmente veio, foi súbita como raio no céu claro. Durante uma discussão particularmente cruel, onde Isabelle mencionara arranjos matrimoniais adequados para Matilde com um comerciante viúvo que não se importaria com defeitos físicos em troca de um dote generoso, algo dentro dela se quebrou definitivamente. Não, disse ela simplesmente, levantando-se da mesa do jantar com uma calma que assustou a mãe. Não me casarei com alguém que me vê como um defeito tolerável. Matilde! Isabelle levantou-se furiosa. Não tens escolha. Tua idade, tua aparência. Este pode ser teu último pretendente. Então que seja, respondeu Matilde, e havia em sua voz uma determinação que lembrava perigosamente a do pai falecido. Prefiro viver sozinha e livre a viver casada e prisioneira. Naquela noite, enquanto a família dormia, Matilde empacotou apenas o essencial, algumas roupas, seus pincéis prediletos e uma pequena tela, onde havia pintado Henri de memória. Deixou uma carta para Celestine, explicando sua decisão e pedindo que a irmã compreendesse que, às vezes, o amor exige coragem para romper com tudo que é conhecido. Dr. Van Houten a esperava na estação antes do amanhecer, com passagem e recomendações para o hospital de Ypres. Suas mãos de artista, disse ele enquanto o trem apitava, salvarão vidas de formas que nem imagina. A viagem foi longa e cheia de dúvidas. Matilde olhava a paisagem mudando pela janela e se perguntava se não estava cometendo o maior erro de sua vida. Mas quando chegou a Ypres e viu Henri trabalhando com os soldados feridos, usando música para alcançar lugares onde a medicina tradicional não conseguia chegar, todas as dúvidas se dissiparam. Ele estava ao piano num salão improvisado, cercado por homens em diferentes estágios de recuperação. Alguns tinham membros amputados, outros cicatrizes que cobriam metade do rosto. Muitos carregavam nos olhos a marca invisível do trauma. Henri tocava uma melodia suave, e lentamente os soldados começavam a cantar junto, suas vozes unindo-se numa harmonia que falava de esperança nascida da dor compartilhada. Enfermeira Van der Straeten? Uma voz perguntou às suas costas. Era a supervisora, irmã Marie-Claire, uma mulher robusta com olhos bondosos. Dr. Van Houten nos escreveu sobre você. Vem na hora perfeita. Temos muitos soldados que precisam de cuidados que vão além do físico. Henri a viu antes que ela pudesse se aproximar. Seus olhos, agora capazes de distinguir formas e cores com clareza crescente, encontraram os dela através do salão. A música parou gradualmente, e um silêncio cheio de significado tomou conta do ambiente. Matilde, sua voz carregava descrença e esperança em doses iguais. Vim ajudar, disse ela simplesmente, aproximando-se. Se ainda há lugar para mim. Henri levantou-se do piano, e por um momento todos os soldados, enfermeiras e médicos presentes compreenderam que estavam testemunhando algo especial. O conde, que havia perdido a visão na guerra, e a mulher marcada por cicatrizes, se encontravam novamente, mas desta vez em território neutro, num lugar onde as feridas eram vistas como medalhas de sobrevivência, não como defeitos a serem escondidos. Sempre há lugar para você, respondeu Henri, estendendo a mão. Quando ela a tomou, um dos soldados começou a aplaudir lentamente. Logo todo o salão ecoava com palmas, não de celebração romântica, mas de reconhecimento. Ali estavam duas pessoas que haviam escolhido transformar suas dores em healing para outros. Duas almas que haviam encontrado na arte e na compaixão um propósito maior que suas próprias feridas. Irmã Marie-Claire sorriu, compreendendo intuitivamente a história por trás daquele encontro. Enfermeira Van der Straeten, disse ela, creio que você e o conde de Montclair formarão uma equipe excepcional.
Nossos pacientes precisam de pessoas que compreendam que a cura verdadeira acontece quando não escondemos nossas cicatrizes, mas as transformamos em pontes para alcançar outros corações feridos. Naquela noite, enquanto Matilde arrumava seus poucos pertences no alojamento das enfermeiras, uma sensação de completude a envolveu pela primeira vez na vida. Havia deixado a prisão dourada de Bruges para encontrar sua vocação verdadeira, usar suas mãos não apenas para criar arte, mas para curar feridas e oferecer esperança. E Henri, em seus aposentos simples, tocava baixinho uma melodia nova, uma música que falava de segundo encontros, de escolhas corajosas, de amor que crescia não apesar das dificuldades, mas por causa da coragem de enfrentá-las juntos. O amor havia encontrado seu terreno fértil, não na opulência de mansões aristocráticas, mas na simplicidade sagrada de um hospital onde dois corações feridos aprenderiam que a verdadeira cura começa quando paramos de nos esconder e começamos a usar nossas cicatrizes para iluminar o caminho de outros. O Hospital Militar de Ypres tornou-se o cenário de uma transformação que transcendia a medicina tradicional. Matilde adaptou-se à rotina com uma naturalidade que surpreendeu até ela mesma. Suas mãos de artista, revelando-se igualmente hábeis para trocar curativos, administrar medicamentos e, principalmente, oferecer o tipo de consolo que vinha não de palavras, mas de compreensão genuína. Ela tem o dom, observou irmã Marie-Claire para Dr. Rousseau, o médico-chefe, enquanto observavam Matilde trabalhar com um soldado jovem que havia perdido o braço direito. Não é apenas técnica, é como se ela soubesse exatamente o que cada ferida precisa para cicatrizar. Matilde estava ensinando o soldado, Pierre, a desenhar com a mão esquerda. Veja, dizia ela suavemente, guiando o lápis vacilante, não precisa ser perfeito. Arte verdadeira não é sobre perfeição, é sobre expressar o que você sente. Mas está tão deformado, murmurou Pierre, olhando o desenho desajeitado de uma árvore. Todas as árvores são diferentes, respondeu Matilde, traçando delicadamente algumas linhas adicionais. Esta árvore aqui, veja como ela se inclina para a esquerda. Ela conta uma história de ventos fortes que enfrentou, mas continua crescendo. É mais interessante que uma árvore perfeitamente simétrica. Henri observava de longe, seu coração transbordando de admiração. Os tratamentos de Dr. Van Houten haviam surtido efeito além das expectativas mais otimistas. Sua visão do olho esquerdo havia se recuperado quase completamente e ele começava a distinguir formas também no direito. Mas mais importante que recuperar a visão física era a revelação de que havia aprendido a ver de formas que transcendiam os olhos. Seu trabalho aqui está sendo revolucionário, disse Dr. Rousseau durante uma reunião sobre os progressos dos pacientes. A combinação de musicoterapia e arte-terapia está acelerando a recuperação psicológica de forma impressionante. Era verdade. Henri havia desenvolvido um programa onde música e arte visual trabalhavam juntas. Ele tocava melodias inspiradas nas descrições pictóricas de Matilde, enquanto ela ensinava os soldados a pintar suas emoções. Alguns criavam autorretratos que incluíam orgulhosamente suas cicatrizes, outros pintavam paisagens de memórias felizes, todos descobrindo que a arte podia transformar trauma em expressão criativa. Gostaríamos de propor, continuou o Dr. Rousseau, que vocês formalizem esta parceria. O hospital está considerando criar um departamento permanente de terapias alternativas. Foi durante essa conversa que Henri tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Naquela noite, em meio aos jardins simples do hospital, ele pediu Matilde em casamento, não com grandiosa cerimônia, mas com a simplicidade de quem havia aprendido que o amor verdadeiro dispensa ostentação. Matilde, disse ele, tomando suas mãos manchadas de tinta e medicina, quero que construamos juntos uma vida dedicada a curar não apenas feridas físicas, mas as feridas da alma. Quero que sejamos parceiros em tudo, no amor, na arte, na missão de mostrar ao mundo que a beleza pode nascer de qualquer cicatriz. A resposta veio em forma de beijo, delicado, mas firme, carregado de todos os sonhos que havia guardado durante anos de reclusão e meses de separação. Casaram-se numa cerimônia simples na capela do hospital, com os soldados em recuperação como testemunhas. Irmã Marie-Claire oficiou a bênção e Dr. Van Houten
que havia viajado especialmente de Bruges, pronunciou palavras que resumiram perfeitamente o momento: que este casamento seja prova de que a medicina mais poderosa é o amor que aceita completamente e transforma tudo o que toca. A lua de mel foi passada trabalhando lado a lado, estabelecendo as bases do que se tornaria um programa modelo para outros hospitais militares. Matilde desenvolveu técnicas de usar cores e formas para ajudar soldados a processar traumas, enquanto Henri criou composições musicais específicas para diferentes estágios de recuperação emocional. 2 anos depois, nasceu Elisabeth, batizada em homenagem à enfermeira-chefe que os havia apoiado desde o início. A menina herdou os olhos expressivos da mãe e a sensibilidade musical do pai, crescendo entre melodias e cores num ambiente onde diferenças eram celebradas, não escondidas. Victor chegou 18 meses depois. Um menino contemplativo, que desde cedo mostrava fascínio tanto pelos pincéis de Matilde quanto pelo piano de Henri. As crianças cresceram cercadas por histórias de soldados corajosos, de cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência, de amor que nascia da aceitação completa. Dr. Van Houten tornou-se presença constante em suas vidas, não apenas como médico, mas como avô adotivo das crianças. Sua clínica em Bruges havia se tornado referência no tratamento de traumas de guerra, e ele frequentemente consultava Henri e Matilde sobre a integração de terapias artísticas aos tratamentos médicos. "Vocês provaram", disse ele durante uma visita, observando Elisabeth pintar enquanto Victor improvisava melodias no pequeno piano da família, "que a cura verdadeira acontece quando paramos de tentar esconder nossas imperfeições e começamos a transformá-las em pontes para alcançar outros." A vida em Ypres era simples, mas rica de propósito. Henri havia publicado um livro sobre musicoterapia em medicina militar, enquanto Matilde desenvolvera técnicas de arte-terapia que começavam a ser adotadas em outros países. Seu amor, nascido da compreensão mútua de que beleza e imperfeição podiam coexistir, havia se tornado exemplo para centenas de soldados que aprendiam a aceitar suas próprias transformações pós-guerra. Mas o que mais os preenchia de orgulho era saber que suas crianças cresciam livres dos preconceitos que haviam marcado suas próprias infâncias. Elisabeth e Victor jamais veriam cicatrizes como defeitos, jamais aprenderiam que diferenças devem ser escondidas. Eles cresceriam sabendo que a verdadeira beleza mora na coragem de ser autêntico. E quando Matilde pintava autorretratos agora, incluía orgulhosamente cada linha de sua cicatriz, cada marca que a vida havia deixado em seu rosto. Porque havia aprendido que amar verdadeiramente significa abraçar completamente, não apenas o que é belo segundo padrões convencionais, mas tudo o que torna uma pessoa única, especial e irrepetivelmente ela mesma. O ano de 1878 trouxe uma oportunidade que mudaria para sempre a percepção pública sobre beleza, arte e as cicatrizes deixadas pela guerra. Matilde havia sido convidada para expor seus trabalhos na Grande Exposição de Arte de Bruxelas, um evento que reunia os artistas mais prestigiados da Europa. "Não sei se estou pronta", confessou ela a Henri enquanto selecionavam as telas em seu ateliê, agora ampliado para acomodar tanto suas obras quanto as partituras musicais que Henri compunha. Expor arte é uma coisa, expor-se ao público, e isso é diferente. Henri, cuja visão havia se recuperado quase completamente, estudava cada pintura com olhos que haviam aprendido a enxergar além da superfície. "Matilde, olhe para esta tela", disse ele, apontando para uma pintura que mostrava soldados numa sessão de musicoterapia. "Você captou não apenas suas feridas físicas, mas a esperança em seus olhos. Esta é arte que transforma." A série Rostos da Guerra e da Paz havia crescido ao longo dos anos, documentando não apenas o sofrimento dos veteranos, mas sua jornada de cura através da arte e da música. Cada tela contava uma história de superação, de beleza encontrada não apesar das cicatrizes, mas através delas. A obra que mais chamava a atenção era Retrato de um Herói, uma pintura de Henri que não escondia suas cicatrizes de guerra, mas as apresentava como parte integral de sua dignidade. Matilde havia pintado não um conde idealizado, mas um homem real, marcado pela vida, enobrecido pelo sofrimento e pela compaixão que havia desenvolvido.
As pessoas precisam ver isso, insistiu Dr. Van Houten durante uma visita. Por anos, a arte tem perpetuado ideais de beleza impossíveis. Você tem a oportunidade de mostrar que há beleza na autenticidade. A exposição abriu numa manhã fria de outubro. Matilde permaneceu nervosa nos bastidores enquanto críticos, colecionadores e membros da alta sociedade percorriam o salão principal. Henri segurava sua mão, oferecendo a força silenciosa que havia aprendido a dar nos momentos de maior vulnerabilidade. Madame de Montclair, um jornalista aproximou-se. Sua arte é perturbadoramente honesta. Não é o que esperamos ver numa exposição de beleza. Talvez, respondeu Matilde, erguendo o queixo com dignidade aprendida, seja a hora de expandirmos nossa definição de beleza. As reações foram polarizadas, mas isso apenas alimentou o debate que Matilde havia esperado provocar. Alguns críticos chamaram suas obras de deprimentes e inadequadas para damas da sociedade, mas outros reconheceram a importância de documentar artisticamente as consequências humanas da guerra. O ponto de virada veio quando a rainha Marie Henriette da Bélgica visitou a exposição. A monarca parou longamente diante de retrato de um herói, estudando cada detalhe com atenção, que fez o salão inteiro silenciar. Esta pintura, disse ela finalmente, sua voz ecoando pelo salão, mostra mais nobreza verdadeira que qualquer retrato formal que já vi. Este homem carrega suas cicatrizes como medalhas de honra. A aprovação real mudou tudo. Suddenly, a arte de Matilde não era mais vista como controversa, mas como corajosa. Jornais começaram a publicar artigos sobre a nova estética da autenticidade, e outros artistas começaram a questionar os padrões tradicionais de beleza em suas próprias obras. Henri aproveitou a atenção para publicar seu livro Sinfonias do Trauma, Música como Medicina, onde documentava suas experiências com musicoterapia e defendia a integração de artes na medicina. O livro incluía prefácio de Matilde sobre como arte visual podia complementar o trabalho musical na cura de feridas psicológicas. Descobrimos, escreveu ela, que quando pacientes se veem refletidos em arte que não esconde suas realidades, eles começam a aceitar suas próprias transformações. A arte pode ser espelho, mas também janela para possibilidades de cura. As vendas das obras foram surpreendentes. Colecionadores que inicialmente hesitaram começaram a competir pelas pinturas, não apenas pelo valor artístico, mas pelo significado social que representavam. O dinheiro arrecadado foi integralmente doado para a expansão do programa de terapias alternativas no Hospital de Ypres. Mas talvez o impacto mais importante tenha sido nas cartas que começaram a chegar de toda a Europa. Soldados feridos escreviam agradecendo por finalmente se verem representados com dignidade na arte. Mulheres com cicatrizes ou deformidades físicas relatavam que as pinturas de Matilde lhes haviam dado coragem para se aceitar. Minha filha nasceu com marca no rosto, escreveu uma mãe de Lyon. Durante anos tentei escondê-la do mundo. Depois de ver sua exposição, compreendi que estava ensinando vergonha onde deveria ensinar orgulho. Agora ela pinta como a senhora e inclui sua marca em todos os autorretratos. Elizabeth e Victor, então com 5 e 3 anos, acompanharam os pais em algumas exposições subsequentes. Era comovente ver como as crianças interagiam naturalmente com os soldados feridos, tratando cada cicatriz como parte normal e interessante da aparência de cada pessoa. Papai, Elizabeth perguntou certa vez, por que algumas pessoas ficam assustadas quando veem as marcas do soldado Antoine? Porque não aprenderam ainda, respondeu Henri, que as marcas contam histórias de coragem. Então nós podemos ensinar, disse ela com a simplicidade sábia das crianças. E foi assim que, através da arte, Matilde e Henri começaram uma revolução silenciosa, mas profunda, na forma como a sociedade via diferenças físicas. Suas obras se tornaram catalisadores para discussões sobre beleza, valor humano e a importância de aceitar completamente, não apenas a nós mesmos, mas uns aos outros. A transformação que haviam experimentado pessoalmente, de esconder suas feridas a celebrá-las como parte de suas histórias, agora se espalhava pela Europa, tela por tela, melodia por melodia, coração por coração curado através da arte que dizia: você é belo exatamente como é,
cicatrizes e tudo mais. O sucesso da exposição de Bruxelas criou ondas que se espalharam muito além do mundo artístico, alcançando até mesmo os muros cuidadosamente erguidos da mansão Van der Straeten, em Bruges. Dr. Van Houten, aproveitando a atenção que os métodos inovadores de Henri e Mathilde haviam atraído, conseguiu financiamento de investidores progressistas para abrir a Clínica Van Houten de Medicina Integrativa, um estabelecimento revolucionário que combinava tratamentos médicos tradicionais com terapias artísticas. Estamos criando um novo paradigma, explicava ele para Henri durante uma visita ao hospital de Ypres. Medicina que trata não apenas os sintomas, mas a pessoa inteira. Suas técnicas de musicoterapia e os métodos de arte-terapia de Mathilde serão os pilares desta abordagem. Henri estudava os planos da clínica, impressionado com a amplitude da visão de Van Houten. Você está propondo tratar desde veteranos de guerra até crianças com traumas familiares? Exato. E queremos que vocês dois sejam os diretores do Departamento de Terapias Criativas. Era uma oportunidade tentadora, mas também significaria retornar à Bélgica, enfrentar fantasmas do passado que haviam permanecido cuidadosamente evitados. Mathilde expressou suas reservas naquela noite, enquanto colocava Elisabeth e Victor para dormir. Não tenho medo de Bruges, disse ela, mas tenho medo de que minha família ainda não compreenda as escolhas que fizemos. As notícias sobre o sucesso de Mathilde haviam chegado à mansão Van der Straeten, através de jornais e correspondências comerciais. Madame Isabelle havia lido cada artigo com uma mistura complexa de orgulho relutante e espanto. Sua filha defeituosa, que havia fugido como uma criança rebelde, estava sendo celebrada em toda a Europa como artista visionária. Mas a mudança mais significativa havia acontecido com Celestine. O casamento arranjado com o comerciante de Antuérpia havia se revelado tão vazio quanto Mathilde previra. Celestine vivia numa gaiola dourada, casada com um homem que a via como troféu decorativo, cercada de luxo, mas vazia de propósito. Mathilde teve coragem. Ela confessou para Dr. Van Houten durante uma consulta sobre os nervos que a afligiam constantemente. Eu escolhi segurança e encontrei apenas vazio. Van Houten, que mantinha correspondência regular com Mathilde, sugeriu delicadamente: talvez fosse tempo de as irmãs se reconciliarem. Mathilde sempre pergunta por você. A reconciliação aconteceu de forma inesperada. Celestine apareceu em Ypres, numa tarde chuvosa de primavera, sem aviso prévio, carregando apenas uma mala pequena e uma expressão de determinação misturada com medo. Não sei se tenho direito de estar aqui, disse ela quando Mathilde abriu a porta da casa simples onde viviam. Mas preciso entender como você conseguiu ser tão corajosa. O encontro das irmãs foi carregado de emoção. Anos de separação, mal-entendidos e caminhos diferentes haviam criado um abismo que parecia intransponível. Mas quando Elisabeth correu para abraçar a tia que estava conhecendo pela primeira vez, algo se quebrou nas defesas de ambas. Ela tem seus olhos, sussurrou Celestine observando a sobrinha. E sua teimosia, sorriu Mathilde. Elisabeth decide por si mesma o que quer pintar, independente das sugestões dos adultos. Nas semanas que se seguiram, Celestine permaneceu em Ypres, observando o trabalho que Henri e Mathilde desenvolviam no hospital. Viu soldados feridos recuperando não apenas a saúde física, mas a dignidade e a esperança. Viu como arte e música podiam alcançar lugares onde medicamentos não chegavam. Quero aprender, disse ela uma noite quando caminhavam pelos jardins do hospital. Quero fazer algo que importe verdadeiramente. Mathilde estudou o rosto da irmã, procurando sinais de capricho passageiro, mas encontrou apenas determinação genuína. É um trabalho difícil, advertiu. Exige que você confronte dores, suas e dos outros. Passei anos fugindo da própria dor, respondeu Celestine. Talvez seja hora de aprender a transformá-la em algo útil. A transformação de Celestine foi gradual, mas profunda. Ela começou ajudando com atividades simples, organizando materiais artísticos, auxiliando soldados com dificuldades motoras, lendo para aqueles que ainda não podiam usar completamente as mãos. Sua beleza convencional, que sempre havia sido sua moeda de troca social, tornou-se secundária diante da beleza que irradiava quando descobriu o propósito verdadeiro. Enquanto isso, em Bruges,
Madame Isabelle enfrentava seu próprio tipo de solidão. A cidade inteira comentava sobre o sucesso internacional de Matilde, e muitos começaram a questionar por que a família havia escondido tamanho talento. Comerciantes perguntavam sobre a filha artista, vizinhos faziam comentários aparentemente inocentes sobre a ovelha negra que se tornou estrela. A pressão social, combinada com a ausência de Celestine e a casa vazia ecoando de silêncios, começou a quebrar as defesas cuidadosamente construídas de Isabelle. Dr. Van Houten, numa visita de cortesia, encontrou-a visivelmente fragilizada. Eu talvez tenha cometido erros, ela admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Matilde sempre foi especial. Pensei que estava protegendo-a, mas talvez estivesse protegendo a si mesma do que não compreendia, sugeriu Van Houten gentilmente. A indústria de linho de Bruges também passava por transformações. A modernização industrial chegara finalmente à cidade medieval, e os métodos tradicionais que haviam enriquecido famílias como os Van der Straeten estavam sendo desafiados por novos processos e competição internacional. As mudanças são inevitáveis, observou Van Houten. A questão é se escolhemos resistir e ser arrastados, ou nos adaptamos e ajudamos a moldar o futuro. Foi nesse contexto de mudanças múltiplas que Henri e Matilde tomaram a decisão de aceitar a proposta de Van Houten. Retornariam à Bélgica, mas não para esconder-se ou conformar-se. Voltariam como pioneiros de uma nova forma de curar, carregando consigo tudo o que haviam aprendido sobre transformar feridas em força. Será um recomeço, disse Matilde na última noite em Ypres, observando as estrelas do quintal onde Elisabeth e Victor brincavam. Mas desta vez, retornamos como quem somos verdadeiramente. Henri a abraçou, sentindo a mesma mistura de expectativa e determinação. E desta vez, murmurou, não permitiremos que ninguém nos convença de que há algo errado em ser quem somos. O retorno a Bruges seria mais que uma simples mudança geográfica. Seria uma declaração de que haviam transformado não apenas suas próprias vidas, mas estavam prontos para ajudar outros a descobrir que a cura verdadeira começa quando paramos de esconder nossas imperfeições e começamos a usá-las como pontes para alcançar outros corações que também precisam aprender a se aceitar completamente. A primavera de 1883 chegou a Bruges, carregada de promessas e transformações. A Clínica Van Houten de Medicina Integrativa erguia-se majestosa nos arredores da cidade. Um edifício moderno que combinava a arquitetura tradicional flamenga com inovações que permitiam máxima entrada de luz natural, essencial para os trabalhos artísticos que aconteceriam ali. Henri e Matilde haviam retornado com Elisabeth, agora uma menina observadora de 9 anos, e Victor, um garoto contemplativo de 7, que já mostrava igual fascínio pelos pincéis da mãe e pelo piano do pai. A família estabeleceu-se numa casa modesta adjacente à clínica, um lar que respirava arte e música, onde as crianças cresciam cercadas por histórias de cura e esperança. «Mama, por que aquele homem tem apenas uma perna?» perguntou Victor durante uma de suas primeiras visitas à clínica, observando um veterano que aprendia a andar com prótese. «Porque ele foi corajoso quando seu país precisou», respondeu Matilde simplesmente. E agora está sendo corajoso novamente, aprendendo uma nova forma de caminhar. A resposta satisfez o menino, que se aproximou do veterano e perguntou se podia tocar no aparelho de madeira e metal. O soldado, inicialmente surpreso, acabou sorrindo diante da curiosidade inocente da criança, e logo estava explicando como a prótese funcionava. Era essa naturalidade, com diferenças que Henri e Matilde mais se orgulhavam de ter cultivado em seus filhos. Elisabeth e Victor viam cicatrizes, membros ausentes e traumas psicológicos como parte normal da diversidade humana, não como algo a ser temido ou escondido. A clínica tornou-se rapidamente um centro de inovação médica. Dr. Van Houten havia conseguido atrair médicos progressistas de toda a Europa, interessados em métodos que tratavam pacientes como pessoas completas, não apenas como conjuntos de sintomas. Henri dirigia o departamento de musicoterapia, onde desenvolvera técnicas específicas para diferentes tipos de trauma, desde feridas de guerra até ansiedades infantis. Matilde havia criado o primeiro programa estruturado de arte-terapia na Bélgica. Seus métodos, documentados meticulosamente,
estavam sendo estudados e replicados em outros países. Ela trabalhava especialmente com crianças que haviam sofrido traumas, ensinando-lhes a expressar sentimentos complexos através de cores e formas, quando palavras não eram suficientes. A arte, ela explicava para estudantes de medicina que vinham observar suas sessões, oferece uma linguagem universal para o sofrimento. Uma criança que não consegue falar sobre seus medos pode pintá-los, e assim começamos a entender e a curar. Um dos casos mais tocantes era Marie, uma menina de 8 anos que havia presenciado um acidente terrível envolvendo seus pais. Ela chegara à clínica muda, recusando-se a falar com qualquer adulto, mas quando Matilde lhe ofereceu tintas e papel, as imagens que emergiam contavam a história que sua voz não conseguia expressar. "Vejo muito roxo escuro nas suas pinturas", observou Matilde durante uma sessão sentada ao lado de Marie. "Roxo pode ser tristeza, mas também pode ser mistério. Quer me contar sobre este roxo?" Gradually, através da arte, Marie começou a processar o trauma. Suas pinturas evoluíram de tons sombrios para a inclusão gradual de outras cores, e, eventualmente, ela começou a sussurrar explicações sobre suas obras. Meses depois, estava não apenas falando normalmente, mas ajudando outras crianças a usar arte para expressar seus próprios medos. Henri desenvolvera uma abordagem similar com música. Pacientes que chegavam carregando traumas profundos descobriam que certas melodias podiam evocar memórias seguras, while others ajudavam a processar dores emocionais. Ele compusera uma série de peças específicas para diferentes estágios de cura, música que guiava pacientes através de jornadas emocionais controladas e seguras. O trabalho em conjunto do casal era particularmente poderoso. Durante sessões combinadas, Henri tocava melodias que inspiravam as cores que Matilde ensinava os pacientes a usar. Era como se música e pintura conversassem, criando um ambiente terapêutico onde cura acontecia de formas que nem sempre podiam ser explicadas cientificamente, mas cujos resultados eram inegáveis. Dr. Van Houten documentava meticulosamente todos os casos, construindo uma base de dados que provaria cientificamente a eficácia dos métodos artísticos na medicina. "Estamos revolucionando não apenas como tratamos doenças", dizia ele durante conferências médicas, "mas como compreendemos a própria natureza da cura." A reputação da clínica cresceu rapidamente. Pacientes vinham não apenas da Bélgica, mas de França, Alemanha e até países mais distantes. Alguns eram veteranos de guerra, outros crianças traumatizadas. Muitos eram pessoas que simplesmente não haviam encontrado cura através de métodos tradicionais. Elizabeth mostrava particular interesse no trabalho da mãe, frequentemente pedindo para observar sessões de arte-terapia. "Quero ser médica quando crescer", anunciou numa tarde, "mas médica que usa tintas também. Talvez você invente uma especialidade completamente nova", sorriu Matilde. "Médica artista." Victor gravitava mais em direção à música do pai, mas sua abordagem era única. Ele havia começado a compor pequenas melodias especificamente para diferentes pacientes, música personalizada que capturava algo essencial sobre cada pessoa. Era um dom notável numa criança tão jovem. A reconciliação familiar também progredia lentamente. Celestine havia se estabelecido como enfermeira-chefe da clínica, sua experiência pessoal com o vazio emocional tornando-a particularmente eficaz com pacientes que sofriam de depressão. Madame Isabelle, fragilizada pela idade e solidão, havia finalmente visitado a clínica, onde viu pela primeira vez o trabalho que sua filha defeituosa realizava. "Eu não compreendi", ela sussurrou para Matilde durante essa visita dolorosa, observando a filha trabalhar com uma criança cega que aprendia a pintar através de texturas. "Pensava que estava protegendo você, mas estava apenas limitando você." "Mamã", Matilde respondeu gentilmente, "o passado nos trouxe até aqui. Talvez seja a hora de focar no que podemos construir juntas agora." Numa tarde particularmente significativa, Matilde estava ensinando um grupo de veteranos a fazer autorretratos que incluíssem suas cicatrizes como elementos de dignidade, não de shame. Henri tocava suavemente uma melodia que havia composto especificamente para essa atividade, música que falava de aceitação, de força encontrada na vulnerabilidade. "Professor", um dos soldados perguntou, "como a senhora aprendeu que cicatrizes podiam ser belas,
Mathilde pausou, tocando inconscientemente sua própria marca facial. Aprendi quando encontrei alguém que me viu como eu realmente era e não teve medo, respondeu, olhando para Henri. E então compreendi que se alguém podia me ver assim, talvez eu também pudesse me ver assim. Era esse o legado que estavam construindo. Não apenas técnicas médicas inovadoras, mas uma filosofia completa de aceitação e transformação. Pacientes que chegavam escondendo suas feridas aprendiam a vê-las como mapas de jornadas sobrevividas, histórias de coragem inscritas na pele e na alma. À medida que 1883 chegava ao fim, Henri e Mathilde olhavam para trás e viam uma década de transformação que começara com 2 corações feridos encontrando-se numa mansão de Bruges e florescera numa missão de cura que tocava centenas de vidas. Sua própria história de amor havia se tornado modelo para outros, que a verdadeira beleza nasce da aceitação completa, que as feridas podem se tornar janelas para a compaixão e que o amor mais profundo é aquele que vê todas as cicatrizes e escolhe ficar mesmo assim. O outono de 1883 trouxe uma carta que mudaria tudo. Chegou numa manhã nebulosa, entregue por um mensageiro que insistiu que fosse aberta imediatamente. Henri a leu primeiro, suas feições mudando gradualmente de curiosidade para espanto e, finalmente, para uma emoção complexa que Mathilde não conseguiu interpretar. O que aconteceu? Perguntou ela, afastando-se da tela em que trabalhava. Um retrato de Elizabeth lendo para as crianças pacientes da clínica. Henri ergueu os olhos do papel, segurando a carta com mãos ligeiramente trêmulas. É da Société Royale des Beaux-Arts de Paris. Eles querem organizar uma exposição retrospectiva completa do nosso trabalho, mas não é apenas isso. O que mais? Eles descobriram algo sobre minha família, sobre quem eu realmente sou. Mathilde sentou-se lentamente, pressentindo que estava prestes a ouvir algo que redefiniria tudo o que pensava saber sobre o homem com quem havia se casado. Henri respirou profundamente. Meu verdadeiro sobrenome não é Moncler, é Moncler Beaumont. Sou sobrinho do barão Philippe de Beaumont, um dos patronos mais importantes das artes na França. O silêncio que se seguiu foi profundo. Mathilde processava a informação, compreendendo lentamente as implicações. Você sabia? Perguntou ela finalmente. Não. Henri balançou a cabeça. Ou melhor, sabia parcialmente. Sabia que havia uma ruptura familiar, que meu pai havia brigado com o lado Beaumont da família por questões políticas antes da guerra. Mas pensava que essa conexão havia sido cortada permanentemente. A carta revelava que o barão Philippe, já idoso e sem herdeiros diretos, havia passado anos procurando Henri. A guerra havia criado tanto caos nos registros que só recentemente ele conseguira rastreá-lo até Bruges. E quando descobriu o trabalho que Henri e Mathilde estavam desenvolvendo, ficou fascinado não apenas pelo parentesco, mas pela revolução artística e médica que eles representavam. Ele quer nos conhecer, continuou Henri relendo trechos da carta. E mais que isso, quer usar sua influência e recursos para expandir nosso trabalho. Ele fala em criar uma fundação, estabelecer clínicas similares por toda a Europa. Mathilde permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo a magnitude da revelação. E o que isso significa para nós? Para nossa vida aqui? Não sei, admitiu Henri. Mas há mais. Ele segurou uma segunda carta que havia chegado junto com a primeira. Esta é de um advogado de Paris. Aparentemente, há uma herança considerável envolvida. Propriedades, obras de arte, recursos financeiros que poderiam mudar completamente nossa situação. Era um momento de teste supremo para o casal que havia construído sua vida baseada na simplicidade, no propósito, na certeza de que tinham tudo o que precisavam um no outro e no trabalho que realizavam. Subitamente, um futuro completamente diferente se abria diante deles. Henri, Mathilde disse lentamente, quando eu o conheci, você era um conde cego em busca de cura. Quando nos casamos, você era um musicoterapeuta dedicado a ajudar outros. Agora, descobre que é herdeiro de uma das fortunas artísticas mais importantes da França. A pergunta é, quem você é realmente? Henri olhou pela janela da clínica, observando Victor ensinando uma melodia simples a um soldado que havia perdido vários dedos da mão direita. Elizabeth estava no jardim,
mostrando a uma criança com paralisia parcial como segurar um pincel de forma diferente para continuar pintando. Sou, disse ele finalmente, o homem que você me ajudou a me tornar. O homem que descobriu que a riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que conseguimos dar. Era a resposta que Matilde esperava, mas também temia, porque sabia que, independente de suas convicções pessoais, essa revelação traria pressões e tentações que testariam tudo o que haviam construído juntos. Mas temos que considerar as possibilidades, continuou Henri. Se essa herança nos permitisse ajudar 1000 vezes mais pessoas, não teríamos a obrigação moral de explorá-la? Foi Dr. Van Houten quem os ajudou a pensar através das implicações quando eles lhe contaram sobre as cartas. A questão, disse ele, não é se vocês devem aceitar a herança. A questão é como podem usá-la de forma que multiplique o bem que já fazem, sem destruir a autenticidade que torna seu trabalho tão poderoso. Ele tinha razão. A oferta do Barão Philippe representava uma oportunidade sem precedentes de expandir seu impacto, mas também um risco real de serem absorvidos por um mundo de obrigações sociais e expectativas que poderiam afastá-los do trabalho direto com pacientes. Precisamos ir a Paris, decidiu Matilde após dias de reflexão. Precisamos conhecer este tio, entender exatamente o que está sendo oferecido, e então decidir como, ou se, podemos incorporar isso ao que já construímos. A decisão de viajar para Paris foi comunicada às crianças com cuidado. Elizabeth, sempre perceptiva, percebeu imediatamente que algo importante estava acontecendo. Papai vai ser um barão? Perguntou ela. Talvez, respondeu Henri. Mas isso não mudaria quem somos aqui, quem somos uns para os outros. E ainda vamos trabalhar com as crianças que precisam de ajuda para pintar? Sempre, prometeu Matilde. Não importa o que aconteça, essa será sempre nossa vocação. Victor, mais pragmático apesar da idade, fez a pergunta que todos estavam pensando. Se papai for rico, isso significa que os soldados e as crianças doentes vão ter mais tintas e mais pianos. Foi uma criança de 7 anos quem resumiu perfeitamente o dilema moral que enfrentavam. A riqueza podia ser ferramenta ou armadilha. Podia amplificar seu bem ou corromper sua missão. Na noite antes da partida para Paris, Henri e Matilde caminharam pelos jardins da clínica, passando pelas janelas iluminadas, onde pacientes ainda trabalhavam em suas artes terapêuticas, onde o som suave de piano misturava-se com conversas baixas de cura e esperança. Não importa o que encontremos em Paris, disse Matilde, parando diante da janela onde uma veterana pintava um autorretrato que incluía orgulhosamente a cicatriz que atravessava sua face. Isso aqui é nossa verdadeira herança. É o que construímos juntos. Henri assentiu, mas sabia que os próximos dias testariam essa convicção de formas que ainda não podiam imaginar. A revelação sobre sua identidade verdadeira havia aberto uma porta para um futuro que poderia transformar suas vidas completamente. A questão era se conseguiriam passar por essa porta sem perder a essência de quem haviam se tornado. O trem para Paris partiria na manhã seguinte, carregando não apenas 2 corpos, mas 2 almas que estavam prestes a descobrir se o amor que haviam construído na simplicidade poderia sobreviver às complexidades da riqueza e do poder. Paris os recebeu com toda a grandeza e complexidade que uma capital europeia podia oferecer. O barão Philippe de Beaumont os aguardava em sua mansão no 7º arrondissement, um palácio que respirava séculos de patronato artístico. Obras de mestres cobriam as paredes, esculturas ocupavam cada nicho, e o próprio ar parecia impregnado de história cultural. O barão era um homem de 70 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos que brilhavam com vitalidade intelectual. Quando abraçou Henri, lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. Mon Dieu, murmurou ele, você tem os olhos de seu pai. Pensei que havia perdido toda a minha família na guerra. O encontro foi emocionalmente carregado, mas foi quando Philippe conheceu Matilde que algo verdadeiramente especial aconteceu. Ele estudou seu rosto, notando a cicatriz sem qualquer constrangimento, e então examinou suas mãos manchadas de tinta com a reverência de quem reconhece um artista verdadeiro. Madame, disse ele, li sobre seu trabalho, vi fotografias de suas obras, mas agora compreendo que você não é apenas artista, você é revolução. Nos dias que se seguiram,
Felipe mostrou-lhes o império artístico que havia construído ao longo de décadas. Galerias, ateliês, fundações que apoiavam centenas de artistas em toda a Europa. Mas conforme revelava a extensão de sua riqueza e influência, ficava claro que estava oferecendo mais que herança material. Estava oferecendo a eles a oportunidade de reformular completamente como arte e cura poderiam trabalhar juntas. Imaginem, dizia ele durante um jantar elegante, clínicas como a de vocês em Paris, Londres, Berlim, Viena. Imaginem um movimento pan-europeu de arte terapêutica, financiado adequadamente, apoiado pela elite cultural. Era uma visão deslumbrante e tentadora. Henri e Mathilde podiam ver claramente como sua pequena revolução em Bruges poderia se tornar transformação continental, mas também percebiam as armadilhas. E qual seria nosso papel nessa visão? Perguntou Mathilde cuidadosamente durante uma das muitas conversas. Vocês seriam os líderes intelectuais, respondeu Felipe. Viajariam, supervisionariam, ensinariam outros a replicar seus métodos. Mas quem trabalharia diretamente com os pacientes? Insistiu Henri. Felipe hesitou, e nessa hesitação, eles viram a tensão central da proposta. A expansão exigiria que eles se afastassem do trabalho hands-on que amavam, para se tornarem administradores de um sistema que outros operariam. Foi Elizabeth quem, inadvertidamente, ofereceu a perspectiva mais clara. Durante uma visita aos estúdios que Felipe mantinha para artistas jovens, ela observou pintores trabalhando sob supervisão de críticos renomados, criando obras tecnicamente perfeitas, mas estranhamente vazias de paixão pessoal. Mama, sussurrou ela, estes artistas pintam como Tante Celestine tocava piano. Muito certinho, mas sem sentir. A observação da criança cristalizou os medos que Henri e Mathilde vinham tentando articular. Havia diferença fundamental entre arte como expressão terapêutica e arte como performance para patronos. Havia diferença entre tocar piano para ajudar um soldado traumatizado a processar dor e tocar para impressionar críticos em salões parisienses. A decisão final veio durante uma noite de reflexão profunda. Henri e Mathilde caminhavam pelas margens do Sena, observando as luzes da cidade refletidas na água escura, quando finalmente conseguiram nomear o que sentiam. Felipe está oferecendo tudo o que pensei que queria quando era jovem, disse Henri. Reconhecimento, recursos, influência. Mas descobri que o que realmente quero é ver a luz voltando aos olhos de uma criança que aprende a pintar sua tristeza. E eu, respondeu Mathilde, descobri que prefiro ter tintas sob as unhas e saber que ajudei alguém a se aceitar do que ter mãos limpas e admiração de críticos que nunca sofreram verdadeiramente. Não rejeitaram completamente a proposta de Felipe. Em vez disso, propuseram uma alternativa. Ele financiaria a expansão da Clínica Van Houten e estabeleceria um centro de treinamento em Bruges, onde médicos e artistas de toda a Europa poderiam vir aprender os métodos que eles haviam desenvolvido. Henri e Mathilde permaneceriam baseados em Bruges, trabalhando diretamente com pacientes, mas também treinando outros para replicar seu trabalho. Dessa forma, explicou Mathilde, podemos multiplicar nosso impacto sem perder nossa alma. Felipe ficou decepcionado inicialmente, mas gradualmente começou a compreender a sabedoria da proposta. Vocês estão me ensinando, disse ele finalmente, que algumas coisas são valiosas demais para serem diluídas, mesmo em nome da expansão. O acordo final foi mais modesto que a visão grandiosa original, mas também mais sustentável. Felipe estabeleceu um fundo que garantiria a operação da clínica por décadas, criou bolsas para training de terapeutas artísticos e financiou publicação de manuais que documentariam meticulosamente os métodos desenvolvidos por Henri e Mathilde. Mas talvez mais importante, ele compreendeu que havia herdado não apenas um sobrinho, mas uma filosofia que transformaria sua própria forma de pensar sobre arte e propósito. Quando retornaram a Bruges, Henri e Mathilde encontraram a clínica florescendo, sob os cuidados de Dr. Van Houten e Celestine. Pacientes perguntaram sobre a viagem, curiosos, mas não ansiosos, porque sabiam instintivamente que seus terapeutas haviam retornado essencialmente inalterados. Descobrimos, Henri anunciou durante uma reunião de staff, que temos tudo o que precisamos exatamente onde estamos. O resto é apenas amplificação. Nos anos que se seguiram,
A Clínica Van Houten de fato se tornou centro de treinamento para uma nova geração de terapeutas artísticos. Elizabeth cresceu para se tornar médica que integrava arte visual em tratamentos pediátricos, while Victor desenvolveu técnicas musicais que ajudavam crianças autistas a se comunicar. Matilde continuou pintando, mas agora seus autorretratos incluíam não apenas sua cicatriz original, mas também as pequenas marcas que anos de trabalho terapêutico haviam deixado em suas mãos. Pequenos cortes de limpeza de pincéis, manchas permanentes de tinta que nenhuma lavagem conseguia remover completamente. Estas, ela dizia para estudantes que vinham aprender seus métodos, são as marcas de uma vida bem vivida. Cada mancha conta uma história de cura que ajudei a facilitar. Henri, cuja visão havia se recuperado quase completamente, escolhia frequentemente fechar os olhos durante sessões de musicoterapia, lembrando-se de que algumas formas de ver dependem de outros sentidos. Na primavera de 1890, quando Elizabeth completou 16 anos, Matilde pintou um retrato final da família. Na tela, todos apareciam exatamente como eram. Henri, com suas cicatrizes de guerra que havia aprendido a ver como medalhas de honra, ela própria com a marca facial que havia se tornado símbolo de sua jornada de autoaceitação, as crianças com as pequenas imperfeições que fazem cada pessoa única e preciosa. Mas o que mais se destacava no retrato era a luz nos olhos de cada um, a luz de pessoas que haviam encontrado propósito, que haviam aprendido que a verdadeira beleza nasce não da perfeição, mas da coragem de ser autenticamente humano, cicatrizes e tudo mais. Na placa bronze que foi instalada na entrada da clínica anos depois, quando Henri e Matilde já eram anciões respeitados que haviam revolucionado a medicina terapêutica europeia, estava gravada uma frase simples que resumia tudo o que haviam aprendido e ensinado. A cura verdadeira começa quando paramos de esconder quem somos e começamos a usar nossas feridas para iluminar o caminho de outros. E assim, o amor que começara entre um conde cego e uma pintora cicatrizada numa mansão nebulosa de Bruges havia florescido numa legacy que tocaria milhares de vidas, provando que às vezes as histórias mais belas são aquelas onde os protagonistas descobrem que sua maior força estava justamente